Abra sua Bíblia, Judas, versículos de 5 a 7. Judas é a 8ª epístola universal, a última das epístolas universais. Depois entra o livro das Revelações, o Apocalipse. Judas nos instrui bastante nessa época. Estamos vivendo épocas difíceis. Judas, versículo 5 diz assim: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido, como aqueles ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nos ensina através do teu Espírito Santo, ó Pai, e que a tua palavra encontre abrigo em nossa mente, nosso coração, e que venhamos aprender, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Judas, como já disse, irmão do Senhor Jesus Cristo, irmão de carne, nascido de Maria e filho de José, Jesus filho de Maria, mas nascido gerado pelo Espírito Santo. Ele escreve essa carta agora porque diz a tradição que ele se converteu depois que Jesus ressuscitou e apareceu, aí ele se converteu. Então Judas escreve essa carta aqui, instruindo os crentes daquela época e a nós hoje, irmãos. Então você vai encontrar aqui Judas falando sobre algumas questões que muitas vezes passa desapercebido por nós. Nós aprendemos na escola bíblica que o que está escrito na Bíblia é para nosso ensino, para nosso exemplo. Pegarmos o exemplo do que está escrito. Porque eu sempre falo, você pagar com seus próprios erros é dolorido, dói muito. Mas você aprender com o erro dos outros, é bom você aprender porque você não sofre tanto. Então eu quero estar com a ajuda de Deus essa noite sobre um título bastante importante. As histórias bíblicas nos dão exemplos dos feitos de Deus. As histórias bíblicas nos dão exemplos dos feitos de Deus. Tudo que Deus fez para o nosso bem está registrado. E tudo que Deus fez para nos advertir está registrado também. E tudo que Deus fez e está fazendo para o nosso bem, está registrado também. Então tudo está registrado para a nossa edificação e a nossa vida cristã. Então Judas aqui nesses 3 versículos, apresenta 3 exemplos bíblicos para reavivar a memória daqueles crentes e dos cristãos hoje. Porque presta atenção no versículo 5. Mas quero lembrar-vos como a quem uma vez soube isto. Olha, vocês sabem o que aconteceu. Deus tirou um povo lá do Egito, Deus levou esse povo para Canaã, mas olha, nas minhas palavras, está escrito aqui, mas ele está falando para o povo exatamente isso. Vocês sabem o que aconteceu. Aí ele vai dizer aqui, olha só: havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois que não creram. Então Judas nos ensina, primeiro, ele elogia os cristãos daquela época pelo conhecimento que eles tinham. Muita gente tem conhecimento hoje, irmãos, mas não tem temor, não tem reverência, não tem. O mesmo povo de Israel, mudou, como dizia meu bisavô, mudou o circo, mas os artistas são os mesmos. Só mudou o nome do circo, os artistas são os mesmos. Não tem reverência, não tem temor, cada um faz o que quer. Irmãos, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O que está fora disso aqui está fora do contexto de Deus, não é de Deus. E Judas deixa bem claro, olha, vocês sabem o que aconteceu, vocês sabem, é exemplo para nós. Então primeiro elogia os cristãos da época pelo conhecimento. Eles tinham conhecimento, mas não tinham temor, não tinham reverência. E muita gente hoje tem conhecimento. Aliás, conhecimento hoje é o que não falta. Você recebe no seu celular, você recebe de mensagem da TV, de tudo quanto é lugar você recebe de conhecimento. Mas só que falta temor e reverência. Essas duas palavrinhas estão extintas na mente de muitas pessoas. Então Judas indica
que seus leitores possuem conhecimento do que ele quer tratar. Ele vai falar de um assunto que todo mundo conhecia. A pregação do evangelho para cristão não é novidade, todo mundo conhece. Ah, esse pregador não prega bem. Esse pregador não, irmãos, todo mundo já sabe. Só que o que Deus quer falar conosco em particular, Ele fala com cada um de nós simplesmente da maneira que Ele quer. E eu estava lembrando disso aqui. Eu lembrei uma vez que ia para o interior, na época que as crianças eram pequenas, aqueles ficavam no interior lá, e eu congregava numa igreja lá, e o pastor sempre gostava de que eu pregasse lá. Aí chegou numa quinta-feira, era para mim ministrar, falou assim, aí chegou um rapaz, um presbítero, ele tinha trabalhado o dia todo cortando cano, naquela época cortava cano, hoje não corta mais, não tem mais cortador de cano, né? Hoje é tudo maquinário. E chegou lá e falou assim, olha, eu tinha falado para o presbítero, não, então deixa ele pregar, que eu quero ouvir ele pregar. Aí o presbítero chegou lá, vai pregar, irmãos. Eu queria ouvir tanto o presbítero Pedrosa, que eu era presbítero, pregar, mas o pastor quer que eu pregue, eu vou pregar. Deus colocou no meu coração a palavra, e ele começou a pregar, irmãos, na simplicidade. Mas o que Deus falou naquela noite conosco, na simplicidade, não no conhecimento bíblico, mas falou com todos nós que estávamos ali. Por quê? Deus, irmãos, Deus, Ele quer falar conosco. Você não precisa um pregador eloquente, um pregador que tem é bom, irmãos, é bonito, mas o que Deus quer é temor e reverência. É aquilo que está faltando hoje no meio do povo de Deus. Temor e reverência. Hoje, meu irmão, eu estou vivendo no século 21, parece que essas duas palavras, temor e reverência, é extinguida do dicionário cristão. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, nós somos cristãos injustos, está escrevendo para eles falando sobre isso. Vocês conhecem, vocês sabem o que aconteceu, porque é do vosso povo, são vossos antepassados, vocês sabem. Outra coisa que eu aprendo aqui, nesse versículo 5, quero lembrar-vos, Judas refere aos ensinamentos apostólicos na forma da doutrina cristã. Então fala assim, vocês também têm ensinamento da doutrina cristã dado pelos apóstolos, vocês sabem de tudo. E se tem uma coisa hoje, todo mundo tem conhecimento de tudo. Aí eu já sei. Ah é? Você sabe, mas você obedece? Saber é uma coisa, obedecer é outra. Então, em primeiro lugar, que Judas mostra para esse povo aqui, como exemplo para eles, refere-se à própria nação de Israel. Em primeiro lugar, a nação de Israel libertou seu povo da escravidão do Egito. Todo mundo conhece a história. Deus chamou Abraão, prometeu a terra para Abraão, só que já na promessa falou assim, Abraão, seu povo será peregrino em terra estrangeira. E o povo foi falar peregrino. Mas aí depois o povo lá no sufoco, diante daquela escravidão imposta por Faraó, depois da morte de José, o que aconteceu? A Bíblia fala que o povo clamou a Deus, e Deus ouviu o clamor do povo, mandou um libertador. Fez sinais, irmãos, eu fico às vezes preocupado com uma coisa, sinais não salvam ninguém, nem traz temor para ninguém. Sinais não traz temor e não salva ninguém. Porque se sinais desse temor e salvasse o povo, aquele povo que viu no Egito, meu irmão, era para ser tudo crente, mas cristão verdadeiro mesmo. Mas lá no deserto, blasfemaram, fizeram coisa que, como diz a rapaziada, até Deus duvida. Com tudo que viram. Quantas coisas, irmãos, nós vemos e nós não prestamos atenção, por falta de temor e reverência, e não damos o devido valor naquilo que nós vemos de Deus. Então, primeiro que ele fala assim, Deus libertou seu povo, lá do Egito. Primeira coisa que ele faz aqui, mas quer lembrar-vos a quem de uma vez, sabe isso, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, mais tarde Deus destruiu todos os que não creram. Viram o que Deus fez, com mão forte, com mão poderosa, tirou aquele povo, viram agora o mar abrir, viram tantos sinais e maravilhas, mas não creram.
existe alguma coisa que eu gosto de falar. Quem crê é quem nasceu de novo. Nasceu da água e do Espírito, aí é uma outra história, passa a crer realmente. Mas a pessoa que não nasce da água e do Espírito, água, símbolo da palavra, o Espírito, Deus agindo na vida da pessoa, a pessoa realmente é difícil crer. E se não crê, não obedece, irmãos. Não obedece e não tem temor. Então rejeitar a orientação que Deus ofereceu, que fizeram, eles provaram da ira de Deus. Está aqui, ó. Está aqui, vê assim. Depois destruiu os que não creram. Não obedeceu, não creu, agora vai provar da ira de Deus. A mesma coisa é a igreja hoje. Hoje a igreja é um símbolo da arca. Quando Noé entrou na arca e Deus fechou a porta por fora, acabou a chance de entrar na arca da salvação. A mesma coisa é hoje. Eu estava hoje comentando com os irmãos da escola dominical. Você já pensou? Eu, falando da minha pessoa, falando de você não, da minha pessoa. A igreja é arrebatada e eu fico, pastor, mas você não era pastor? Era, sou pastor, mas você não foi por quê? Porque tem muita gente hoje não acreditando no arrebatamento da igreja. E não deseja o arrebatamento da igreja também, porque Pedro fala assim, nós temos que apressar o dia do Senhor, apressar, aquela palavra apressar, ele diz assim, ó, rogar com insistência a vinda do Senhor. Mas o povo que se diz cristão hoje estão tão arraigado, tão alicerçado com o sistema do mundo, que a última coisa que ele quer é que a igreja seja arrebatada, quer viver nesse mundo. Só Deus para ter misericórdia, irmãos. Só Deus para ter misericórdia. Que nós venhamos a mudar essa situação. Nós estamos aprendendo aqui com Judas. Ele está orientando o povo cristão. O povo daquela época é a nossa igreja hoje. Então, ao rejeitar a orientação de Deus, provaram a ira de Deus. Não quer nada com Deus, Deus fala, Deus instrui, Deus dá sonho, dá revelação. Há pouco dia a pessoa ligou para mim, pastor, não é crente não, eu tive um sonho assim, é Deus falando com você, para você aceitar Jesus como Salvador e ir para a igreja. Ah, mas precisa isso? Precisa isso? Não, fica na sua casa então, você vai ver só o que vai acontecer. Desigrejado agora? Irmãos, cuidado com isso. Segunda coisa que Judas nos ensina aqui, versículo 6 agora. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Segunda coisa, Judas vai falar sobre os anjos rebeldes. Nós sabemos que existem dois Édens na Bíblia Sagrada. O Éden da criação de Lúcifer é um. Até as características que colocou lá por Ezequiel é diferente do Éden que foi colocado a Adão. É diferente. Então lá nesse Éden da criação de Lúcifer, lá onde ele era regente, ele era o dominador naquela época, houve uma rebelião e o capeta falou assim, subirei ao céu e me assentarei ao lado direito do trono de Deus. Ele queria tomar o lugar de Jesus Cristo, que a Bíblia fala que Jesus Cristo hoje está sentado à destra do trono de Deus. O capeta queria tomar o lugar de Jesus Cristo. Olha só como é a coisa. Então existem dois Éden. E Judas vai falar exatamente sobre esses anjos rebeldes, que eles tiveram a recompensa. Isso é exemplo para nós, irmãos. As pessoas rebeldes com a palavra de Deus, rebelde com as ordens do Senhor, o castigo, Deus não tem prazer em castigar ninguém, irmãos. Não, Deus não tem prazer e Deus não manda ninguém para o inferno, não, pelo amor de Deus. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno andando com seus próprios pés. Com seus próprios pés ela caminha para o inferno. Então nós vamos aprender aqui, esses anjos foram criaturas poderosas, com posições de governo, principais, autoridades, como diz Efésios capítulo 1 e Colossenses capítulo 2, eles tinham
grande privilégio. Deus chega a falar para Lúcifer: tu eras querubim ungido. Irmãos, presta atenção nessa palavra: querubim ungido, você era santo. Mas hoje é o dominador dos demônios. E Judas está alertando aqueles irmãos daquela época, alertando nós hoje também. Então Deus lhe deu tarefas que incluiu servir de mensageiro para Deus. Está lá no Salmo 104, verso 4, Hebreus capítulo 1, versículo 7. O Salmo 104, 4 deixa bem claro isso, que os anjos foram criados para ser mensageiros de Deus, para trabalhar em nosso favor, como diz Hebreus capítulo 1. Eles trabalham em favor da igreja, em favor para Deus. Então eles se rebelaram contra as ordens de Deus, não tiveram temor, nem reverência a Deus, e sem temor, sem reverência, fizeram o que fizeram e pagaram pela sua culpa. Estão reservados lá, presos lá, para depois ser jogados no inferno, no pacote completo, como diz Apocalipse 21 lá. O dia que vai ser inaugurado o inferno, capítulo 22, vai ser jogado lá, vai inaugurar a besta, o falso profeta, Satanás e a tropa dele todos, e todos que não foram inscritos no livro da vida. Deus tem prazer disso? Não. Deus nos alerta, nos ensina, nos instrui. Só que, meu irmão, sem temor, sem reverência, as consequências vêm, como nós aprendemos na lição hoje da escola bíblica. O dia do acerto de conta chega. Você precisa ligar, não chegou a minha conta, não. Pode deixar que vai estar a sua caixinha de correio lá. Quem mora em prédio, o zelador vai levar, né? Leva lá, está aqui, ó, sua conta para você pagar. Ou senão você recebe no próprio WhatsApp, né? Recebe lá, ó, chegou a sua conta, ó, o boleto para pagar. A mesma coisa é o dia de Deus. Quando esses anjos se rebelaram contra Deus, receberam a punição e prisão. Uns foram punidos, outros foram presos. E tem uma coisa, irmãos: esses capetas que existem hoje soltos aí, são os capetas light. Porque os capetas terríveis, só vai ser solto 2, lá na grande tribulação. E vai fazer um estrago. Vai fazer um estrago que só a misericórdia de Deus. Imagina se tivesse solto uma meia dúzia aí, nessa situação que está o mundo hoje. Só que nós, muitas vezes, passamos desapercebidos por isso. E a igreja tem toda a autoridade contra os demônios, dada por Jesus Cristo, para nós obrigarmos esses capetas a atuar no inferno e não em nosso meio. Outra coisa que nós aprendemos aqui: esses anjos não mantiveram sua posição de servos com autoridade. Eles eram para ser servos, para continuar com autoridade. Irmãos, você deixar de ser servo de Deus, a autoridade de Deus, você vai perder. Dom é uma coisa, a autoridade de Deus é outra. Dom, você profetiza porque Deus te deu o dom. Agora a autoridade de Deus para você falar, para você pregar, para você ministrar, você tem o dom, mas não tem autoridade. O dom sem autoridade é como lata vazia. Faz muito barulho, mas não tem fruto. O dom com autoridade, ele dá fruto. E o fruto permanece. Tem mais essa ainda. Veja bem, a pessoa tem o dom sem autoridade, pode até ter fruto, mas não permanece. Porque não tem autoridade de Deus. E é o que está acontecendo nesse mundo hoje. Então os anjos não mantiveram sua posição de servos com autoridade. Não obedeceram a Deus. Perderam tudo que Deus tinha dado gratuitamente. Hoje é a mesma coisa. Somos salvos pela graça, vivemos pela graça. Tudo é gratuito. Se nós perdemos essa oportunidade, as consequências serão terríveis para aqueles que ficarem aqui após o arrebatamento da igreja. Esses anjos recusaram obedecer fielmente às ordens de Deus. Fielmente às ordens de Deus. É o que acontece hoje. Jesus está instruindo o povo aqui, ó. Deixar de obedecer fiel a Deus, irmãos, a Bíblia fala, é verdade, mesmo sendo infiel, Deus permanece fiel, é verdade. Mas estamos falando aqui de fé, de obediência, de reverência, de temor.
de gratidão pela salvação. É isso que Jesus está falando exatamente, guardar a nossa posição de servos e serva de Deus para a vida eterna com Deus. Então, Judas aqui, ele diz que esses anjos deixaram de ser fielmente, receber as ordens de Deus e obedecer a ordem de Deus. É o que acontece hoje, irmãos. Muitas pessoas querem mandar, mas não querem obedecer. Melhor obedecer do que mandar. Porque muitas vezes você manda e você não obedece, mas quando você obedece, você tem o seu galardão de obediente. Então é o que nós temos que aprender com isso. Outra coisa que eu aprendo aqui, Judas enfatiza que esses anjos abandonaram o resplendor celestial, tinham tudo. Você começa a ler o livro de Ezequiel, o Éden da criação dos querubins, meu irmão, pedras asfogueadas, jaspe, não sei mais o que, tantas pedras famosas ali, que eu nem sei o que é isso. Tinham de tudo que você pensar, eles tinham. Deixar tudo por uma rebelião, para querer ser maior do que Deus. Me assentarei acima do trono de Deus, à destra do Altíssimo. Vou mandar em todo mundo, vou dominar tudo. É os grandes líderes hoje, dominadores de tudo. Então Judas, ele diz exatamente, enfatiza, que esses anjos abandonaram o resplendor da glória celestial, abandonaram tudo para seguir uma liderança de Lúcifer. E Jesus falou assim, que via quando Satanás era jogado do céu. Chegou lá, Deus falou assim, vocês chegaram aqui? Chegou, mas vocês vão descer para a terra, é para lá. É lá que vocês vão ficar, lá na terra. Até o dia que uns vai ser preso, outros vai ficar lá na terra até o de julgamento. O que eu aprendo aqui, irmãos? Muitas pessoas, ao invés de obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, e ser temor a Deus e reverente a Deus, obedecem a ordem de homens. João, coloca para nós Isaías capítulo 29, eu não sei se é o verso 13 ou o verso 15. É o verso 13, coloca o 13 primeiro, Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em quem foi instruído. Recebe a orientação de um falso mestre, obedece fielmente, não volta um centímetro, não retrocede, não tem temor, e ai de você se falar que está errado. Você é retrógrado, rapaz. Você acha que um Deus de amor, é verdade, o Deus de amor, só que esse Deus de amor é Deus de justiça. E o Deus de justiça é Deus de retidão. O que Ele falou e o que Ele planejou será executado. Será executado. E as pessoas seguem fielmente. Quem profetizou foi Deus. Foi Deus que falou para Isaías. Isaías, esse povo se aproxima de mim com a boca e com os seus lábios. Me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Não tem temor, não tem reverência. É o que Jesus está falando e é o que nós estamos aprendendo. Temor e reverência faz parte da nossa liturgia cristã. Temor e reverência faz parte da nossa, não é a liturgia da igreja, da nossa liturgia cristã. Eu sou uma pessoa que tem temor a Deus, reverência a Deus, em primeiro lugar. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo 6, Judas não indica o local onde esses anjos estão presos, mas ensina sobre o castigo de Deus sobre aqueles que se recusam a obedecer. Versículo 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então lá, Judas não mostra o lugar, nem fala o lugar. A Bíblia não fala qual é o lugar, só fala que existe o Geena, lá onde é o inferno hoje aqui. Mas o Tartarô, o Geena da eternidade, será inaugurado depois da arrebatamento da igreja, depois do milênio, depois do julgamento do trono branco. Então nós temos que tomar muito cuidado. Agora o terceiro exemplo, esse é mais notório ainda. Versículo 7, você vai ver o terceiro exemplo que o Judas usa para nos ensinar.
Olha o que Judas usa aqui. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Por que cidades circunvizinhas? Porque não foi só Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é uma redundância. Porque Moisés fala em Deuteronômio 29, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim. Eram 4 cidades que foram extintas por fogo e enxofre. Por quê? Por causa do pecado. Não obedeceu a Deus? Não obedeceu. Com certeza a violência estava demais, o pecado estava demais em Sodoma. O que aconteceu? Deus foi lá, tirou o justo Ló, que a Bíblia fala que ele se afligia, tentou tirar a mulher dele também, mas ela não estava, seu coração estava em Sodoma, virou uma estátua de sal no meio do caminho, e as 2 filhas que fizeram o que fizeram. Irmãos, hoje Deus está aqui nesse mundo, tirando aquelas pessoas que estão eleitas por Deus, prestadas por Deus, salvas em Deus e tudo mais em Deus, para levar para o céu. Mas quem não quiser também, vai virar estátua de sal, ou vai ser consumida com fogo e enxofre. A escolha, meu irmão, é pessoal. Judas está deixando bem claro aqui, ó. Exemplo de Sodoma e Gomorra, atividade sodomista. É uma forma da perversão sexual hoje do século 21. São Paulo tem lugar que hoje você não pode andar mais à noite, você que é cristão. Você não pode andar mais à noite. Dá vergonha, dá nojo, dá medo. Não estou falando lá do fim do mundo não, estou falando aqui próximo de nós. Por que isso? Porque o povo não tem temor a Deus, não conhece a Deus, não tem temor com Deus. Mas muitos cristãos, para eles assim, é normal. Não é normal, irmãos. É para nós aprendermos que como Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim pagou o preço, as pessoas também vão pagar o preço. Não, mas você acha que Deus vai fazer isso? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Eu não acho não, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Porque quem falou foi Jesus Cristo. E que se Ele falou, meu irmão, quem sou eu para pagar o que Ele falou? Quem sou eu para pagar o que Ele falou? Então Isaías diz capítulo 3, verso 9. O que Sodoma e Gomorra fazia? Isaías capítulo 3, verso 9. Olha o que Sodoma e Gomorra fazia. E o que você que é inteligente, presta atenção. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, Isaías capítulo 3, verso 9, 3, 9, 3, 1, 2, 3, a aparência do seu rosto testifica contra eles, e publica os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam, mostra descancaradamente. O que a mídia quer fazer hoje? Mostrar dentro da tua casa o que você não quer ver. São descarados mesmo. É para você engolir. Os seus pecados com Sodoma e Gomorra não os dissimulam. Ai da sua alma. Ai, esse já quer dizer assim, já tem um preço a pagar. Porque se fazem mal a si mesmo. Sodoma e Gomorra publicavam, segundo alguns historiadores, dizem que eles mandavam correios naquela época a cavalo, para convidar as pessoas para as coisas ilícitas que eles faziam, para o povo ir lá participar. O que acontece hoje, irmãos? Você recebe convite, se você não tiver cuidado com a sua televisão, dentro da sua casa. Eles mostram o pecado descaradamente, convidando você ainda. Cuidado, irmãos, cuidado. O mundo não tem vergonha de falar o que ele pensa, o que ele acha não, e o que ele acredita. Agora nós cristãos, nós temos que tomar muito cuidado. Então, Isaías deixa bem claro aqui, Deus falando, eles não têm vergonha de publicar. O mundo publica o que eles querem, está aí o que eles querem aí. Tudo o que eles querem, eles publicam, e eles querem fazer exatamente isso. Judas comenta que os habitantes de Sodoma e Gomorra serve de exemplo para nós. Serve de exemplo para nós. Vivemos em um mundo
mas não convivemos com este mundo. O nosso sistema é um, o sistema do mundo é outro. Você pode estar no local de pessoas que não creem em Deus, e você ser luzeiro para aquele mundo ali. Você vai resplandecer a luz de Cristo naquele local. É isso que Deus quer de nós, igreja. Como Pedro fala, o justo Ló se afligia todo dia habitando em Sodoma. E segundo os historiadores que dizem que, como Ló estava morando no muro da igreja, na entrada da cidade, ele era o juiz da cidade. E é verdade, porque o morador de cônjuge foi lá, ele falou assim: esse chegou aqui em nós como estrangeiro e quer ser juiz de tudo. Você já pensou a situação que você vive no mundo hoje, se você é cristão? Você vê os pecados dominando as pessoas escravizadas pelo pecado, e sem Deus, e você sabendo que aquela pessoa vai para o inferno. Pastor, não fala assim não. Não, irmãos, eu estou aprendendo com Judas, eu estou aprendendo com a palavra de Deus. Eu não posso negligenciar isso, porque se eu negligenciar isso, eu vou pagar caro. Eu vou pagar caro. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? Judas comenta sobre a Sodoma e Gomorra, serve de exemplo para nós. Nós temos que pegar esses exemplos e aplicar na nossa vida. Eu não quero passar por isso. Se Deus prometeu para mim um céu, se Deus prometeu a eternidade, aonde não vou ter choro, não vou ter dor, não vou ter lágrima, eu vou ter tudo de bom lá, para que eu vou querer as coisas boas nesse mundo, né? Ah, mas o pecado é gostoso. Irmãos, quem disse para você que pecado é gostoso? Trabalhava, e às vezes segunda-feira a gente ia fazer educação física, e tinha uma pessoa que falava assim: Pedrosa, mas eu estou só o pó, você está aí inteiro, você já é velho e eu sou novo. Quem mandou você encher a cara de cachaça no final de semana? Não aguenta correr mesmo, não aguenta correr, não aguenta, né, não aguenta nada. As pessoas se acabam por elas mesmas, se acabam por elas mesmas. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo 7, isso é exemplo oposto aos olhos de todos que leem e ouvem a palavra do Senhor. Judas ele comenta sobre Sodoma e Gomorra, e isso é um exemplo exposto aos olhos de todos que leem e ouvem a palavra de Deus. Está aqui, o exemplo é esse aqui, ó. Mas pastor, o senhor acredita? Eu acredito, porque Jesus falou sobre Sodoma e Gomorra. Lembrado de Noé, a arca. Como Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Lembrava da mulher de Ló. Quem falou foi Jesus, não é o senhor que está falando. Jesus falou, irmão, quem somos nós, seres humanos, para pagar a veracidade da palavra de Deus? Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo 7. Sodoma e Gomorra tornaram símbolos equivalentes à ira de Deus para com o pecado. Tornaram símbolos equivalentes à ira de Deus para com o pecado. Olha, como aconteceu lá, vai acontecer com esse mundo. Pastor, o senhor acha que nem aquele país lá, né, os Emirados Árabes, né, constrói até mar no deserto, né? Aquelas coisas. Fala, é bonito ou não é? É bonito, hein? Que coisa linda, né? Aquele aeroporto, aquelas coisas, né? Aqueles táxis que chega lá, né? Sem motorista, sem nada, né? Sem nada. Chega lá, abre a porta para você, já sabe o seu nome, sabe tudo. Você pelo aplicativo, já sabe tudo, para onde você vai, tudo, né? Que coisa maravilhosa, irmãos. Que mundo que nós estamos vivendo, né? Ciência. Só que um dia isso vai se acabar tudo. Isso não tem valor para Deus. Deus dá inteligência para nós seres humanos, irmãos, para fazer coisas que, sabe, são coisas benéficas para o ser humano. Mas não é isso que está o coração de Deus. O coração de Deus está na minha, na tua alma e na alma daqueles que vão ser salvos. É aí que está o coração de Deus. E Deus conta com nós, igreja, para mostrar para as pessoas que isso que está escrito aqui irá acontecer. E elas têm uma alma que necessita de salvação. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, assim como Sodoma e Gomorra
e cidades circunvizinhas foram consumidas pelo fogo de Deus, assim também aqueles que não obedecem sofrerão o mesmo castigo. Pastor, o senhor acredita mesmo nisso? Eu creio piamente nisso. Por quê, irmãos? Porque eu tenho exemplo na palavra de Deus. O exemplo é para nos ensinar. O que você pega de exemplo na sua vida, para o seu ensino, é fundamental para a sua fé cristã. E Judas está fazendo exatamente isso com aqueles irmãos naquela época. Presta atenção que ele está dizendo no versículo 5. Quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isso. Vocês já soube. Aconteceu. Estejam precavidos, estejam atentos, estejam alerta. Antena ligada. Mas, você vai fazer o quê? Eu disse para os irmãos de uma escola bíblica, se a gente pudesse, um pequeno chipzinho colocar no cérebro do ser humano, com a Bíblia toda, para ficar dia e noite martelando, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Deus amou o mundo de tal maneira, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dono de Cristo, né? Então, esses versículos bíblicos, o dia inteiro, noite e dia, mas nós não podemos, irmãos. Quem faz isso é o Espírito Santo e a palavra que é pregada que faz na mente das pessoas. Então nós cremos exatamente nisso. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo 7, Sodoma e Gomorra é sinônimo de advertência. Quando você chega num lugar, você vê uma plaquinha assim, né? Cuidado, e tem uma caveirinha, né? Você vai entrar lá? Já está a advertência. É que nem farol vermelho, passa quem quer. Farol vermelho é uma advertência. Quem quer vai. Só que você já está advertido. A mesma coisa é esses exemplos para nós. É um sinônimo de advertência. Opa, está a placa aqui, ó. Placa contramão. Você entra na contramão se você quiser. Sabe que você já foi advertido. As consequências vão vir. Não vai em frente, não, que as consequências vão vir. Ah, mas eu sou teimoso, vou em frente. Bom, no mínimo, se você pegar um guarda, você ainda está no lucro. Pegar um guarda que parar, multar, guinchar o carro, ainda está no lucro ainda. Porque se você bater de frente com outro camarada, aí você está na roça de verdade mesmo. Então isso aqui são sinais de advertência para nós igrejas do Senhor. Judas está escrevendo para os irmãos, para a igreja, e para nós também. Para quê? Mas pastor, eu já sei disso. Mas é um alerta, uma placa de advertência. Isso aqui chama-se reciclagem da fé. Para reciclar nossa fé, aprendemos. Porque muitas vezes nós esquecemos de algumas coisas. Reciclagem exatamente é para isso. Todo profissional bom, ele faz reciclagem. O mau profissional não faz reciclagem não. Mas o bom profissional faz reciclagem, que ele aprende cada dia mais. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, Judas faz essa advertência a todos aqueles que rebelarem, ou ignorem, ou rejeitam a Deus. Se rebelam, ignoram ou rejeitam a Deus. Tem muitos que se rebelam por querer se rebelar, por querer ser diferente. Outros porque ignoram a Deus. E outros porque rejeitam a Deus mesmo. Eu não quero nada com o evangelho, não quero nada com o crente, não quero nada com a igreja. O problema é seu. O problema é seu. A igreja, irmãos, eu sempre falo, eu sou um número da igreja presbiteriana renovada. A igreja presbiteriana renovada segue sem eu. Agora eu preciso de uma igreja para me congregar. Eu necessito de uma igreja para me congregar. E eu preciso ser fiel àquela igreja que eu congrego. Somente isso. Porque, irmãos, não adianta, irmãos, não adianta você cultua, você diz que faz isso e aquilo outro, e você não é fiel àquilo que você professa, que você acredita. Toma muito cuidado com isso. E Judas nos ensina exatamente isso. Para encerrarmos, irmãos. Para encerrarmos. Concluindo, muitas pessoas não querem crer que Deus condena ao fogo eterno aqueles que o rejeitam. Muitas pessoas não creem. Tem igrejas
que não crê. Aqui próximo mesmo nós temos uma igreja aqui que já não crê. Inferno é a criação da igreja, diabo é a criação da igreja, pecado é a criação da igreja, tá? Vai lá essa hora aqui para você, quantos jovens tem lá? Se não tiver mais de 1000, eu dou minha cara a tapa. Está lotada. Não existe pecado, isso é coisa de igreja. A igreja que depois do concílio de Laodiceia, aí a igreja criou tudo isso aí, pecado, inferno, isso é coisa, aí existe. Ah, é? Você vai ver onde você vai parar, pastor. Você vai ver onde você vai parar. E quem te segue também. Porque Jesus nos ensina exatamente isso. E Isaías, Deus falou através do profeta Isaías, esse povo segue os preceitos humanos. E segue fielmente, hein? Segue fielmente. Então, muitas pessoas não creem. Eu não acredito nisso aí não. Isso é utopia. Não é utopia, irmãos. Isso é um alerta, é uma advertência. Não paga para ver. Porque nós não temos outra chance a não ser neste mundo. Depois desse mundo não existe outra chance não. Nós não cremos em reencarnação e não cremos em purgatório não. Nós cremos que a salvação é hoje e agora. É na nossa vida cotidiana está exposta a salvação. Ou para a vida eterna com Jesus, ou a vida eterna sem Jesus. É no dia a dia. Mas a condenação está claramente ensinada nas Escrituras Sagradas. A condenação está claramente ensinada nas Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada ensina sobre salvação e ensina sobre condenação. Nós pregamos muito sobre salvação, vida com Deus, mas esquecemos de falar muitas vezes sobre condenação, porque é um assunto que não agrada. Por que isso? Porque acende uma lanterninha na nossa mente. Opa, espera aí, eu tenho que mudar algumas coisas. Porque se eu não tiver de acordo com a palavra de Deus, eu vou sofrer as consequências. E nós temos que mudar dia a dia. E para encerrarmos, todos que têm prazer em pecar, enfrentarão a eterna separação da presença de Deus. Tem prazer em pecar? Prefere mais o pecado do que a justiça de Deus na cruz do Calvário? Prefere mais viver uma vida que agrada você nesse momento e esquece da vida futura? As consequências vão vir, irmãos. O dia do acerto de conta vai vir. Não tem negócio não, irmãos. Se nós não tivermos cuidado com a nossa salvação, salvação é de graça, mais uma vez, de graça, tudo é de graça, mas não é engraçado. Existe respeito, reverência e temor por aquilo que Deus te deu. Deus te deu um presente de grande valor. Não negocie esse presente por nada, porque salvação é presente, é de graça, é dado de graça para você, mas não negocie não, persevere, luta até o fim. Amém, irmãos?